Boa noite, eu sou Alexandre do canal Livre Pensador. Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo a respeito de religião. Religião é o assunto preferido meu porque estive envolvido nessa questão religiosa há mais de 35 anos. Mais de 35 anos envolvido nessa questão, né? Na questão religiosa, principalmente na religião cristã e uma boa parte do tempo na religião judaica, né? Estudei a religião judaica. Mas hoje eu quero falar a respeito de que eu vim descobrir algum tempo atrás que tanto cristão como judeus foram chamados de ateus pelos gregos, pois os cristãos, eles não acreditavam na existência dos deuses da Grécia, dos deuses de Roma também. E, por causa disso, eles foram chamados de ateus. Então, quando eu vim a saber a esse respeito, fiquei a pensar, pois essa palavra ateu, ela é vista de maneira errada, de maneira preconceituosa. Quando se fala em ateu ou ateísmo, as pessoas relacionam essa palavra ou essa pessoa como alguém do mal, alguém que está à margem da sociedade, alguém fora da lei, alguém que é perverso, alguém que é roubador ou alguém que é marginal, um marginal. Então, ateu ou ateísmo significa a negação de Deus ou deuses. O ateu, ele nega a existência das divindades, de todas as divindades. Os judeus e os cristãos na época lá, que foi pelos gregos chamado de ateus, eles não eram ateus assim 100%, porque eles criam ainda uma divindade chamada Javé, ou Jeová, ou Yahweh, como hoje o povo chama. Eles acreditavam ainda no Deus dos seus antepassados, no Deus de Israel. Mas para com os outros deuses, eles eram ateus, ou seja, eles negavam a existência desses deuses. Então, fazendo uma analogia com a situação de hoje, todo o cristão, todo o judeu que não acredita nos deuses são ateus também. Todos somos ateus. Eu também era um ateu, 99%, e não sabia. Porque eu, como uma pessoa que fazia parte da religião cristã e depois fui para o judaísmo, eu acreditava que só o meu Deus existia, que era o Deus da Bíblia, o Deus de Israel. E os demais deuses das outras nações
não existiam, negava a existência dos outros deuses, de Zeus, de Baal, de Brahma, de Shiva, de Osíris, de Vishnu, de Quemosh, o deus lá de Ruth, do povo que Ruth pertencia lá, que eu esqueci, os Edomitas, parece. Os Moabita, o deus do Moabita, Quemosh. Eu não acreditava em nenhum desses deuses. Para mim não existia, não queria me dizer nada. Assim como também o cristão e os judeus. Então, para com esses deuses, todos, tanto judeu como cristão, são ateus também. Agora, a diferença do ateísmo prático, o ateísmo puro, é que o ateu acrescenta um Deus a mais. O ateu não acredita em nenhum Deus. Nem nos deuses da Grécia, nem de Roma, nem da Babilônia, nem nos deuses do Moabita, nem nos deuses dos hindus. O ateu não acredita em nenhuma divindade. Nega a existência de todas as divindades que o homem criou, que o homem inventou. Então, nessa situação encontro eu hoje. Nego a existência de todas as divindades. Por isso sou considerado ateu, porque nego a divindade. Nego todas as divindades também. Mas não quer dizer, porque nego os deuses, ou Deus, as divindades, é que passei ou que somos pessoas do mal, ou que os ateus são pessoas do mal. Como muita gente relaciona ateísmo com maldade, com aquilo que eu falei, com pessoas fora da lei, com pessoas perversas. Pois muitos dizem aí que o mundo está do jeito que está por falta de Deus no coração, que seria o certo, por causa de Deus no cérebro, por causa de Deus no seu interior, no cérebro. O certo é no cérebro, não é no coração, no cérebro. Por falta de Deus no cérebro é que o mundo está assim, que o homem precisa mais de Deus no seu cérebro. Então, quer dizer, os ateus, por não ter Deus no cérebro, por não acreditar em Deus nenhum, é que faz a bagunça que está aí? Não, não é. Se você for analisar e fazer uma estatística, você vai ver que a maldade que está aí no mundo, quem faz é aquelas pessoas que depositam a fé, a crença em um Deus, num ser sobrenatural. Você pode perguntar para ele, você acredita em Deus? Ele diz, eu acredito, eu tenho muita fé em Deus. Eu tenho uma grande fé em Deus. Mas esse Deus que ele diz que tem dentro dele, que ele acredita, não impede ele de fazer o mal, de roubar, de matar, de caluniar, de traficar, de ser um estelionatário, de ser um charlatão. Ele tem muita fé, mas pratica todas essas coisas aí. Então, a causa do mundo estar assim não são das pessoas que não acreditam em Deus, porque a maior parte acredita. Aqui no Brasil, a maior parte é crente, é religioso, e é o Brasil como está. Já em outros países, que diz na Suécia, que a maior parte lá são ateus, não acreditam em Deus ou em deuses, a sociedade lá vive maravilhosamente, respeitando as leis, respeitando os direitos dos outros, respeitando o alheio. E a maldade lá, os crimes lá, a criminalidade, a violência lá é mínima. E são de ateus, daqueles que o povo diz que não tem Deus no coração, e realmente não tem Deus no coração, não tem Deus no seu cérebro, mas tem a razão, tem a moral, tem um respeito para com o seu semelhante, respeita o direito do seu semelhante.
Isso que é o importante. O importante é viver o amor, é viver o altruísmo, é viver o altruísmo. A se colocar no lugar de outro, quando vê um passar por um sofrimento, se compadecer daquele outro. Então, os judeus e o cristão foi chamado de ateus, mas eles não eram 100% ateus, porque eles não acreditavam ainda numa divindade. Eles eram etnocentristas. Centralizavam a sua divindade e desprezavam as outras não existiam. E eles foram considerados, chamados de ateus. Assim como os crentes de hoje também, os cristãos de hoje são ateus para com os outros deuses. Eles são ateus. Eles não é ateu para com o Deus da Bíblia, mas para com os outros deuses, eles são ateus. E o ateu legítimo, ele é ateu para com todos os deuses. Tanto o Deus da Bíblia, quanto o Deus das outras nações. O Deus extrabíblico, o Deus Dagon, o Deus Moloque, o Deus Quemosh, o Zeus, Shiva, Tamuz e outros deuses, Júpiter e outros deuses que existem aí. A deusa Íris, a deusa Gaia, Ísis e outros deuses que o homem inventou. Então, para o ateu, os deuses não criaram nada e não criou o homem. Mas sim, o homem foi quem criou e quem cria os deuses. Então, o correto seria assim, no princípio, o homem criou deuses. No princípio, o homem criou deuses e não o contrário. No princípio, o homem criou deuses e não o contrário. Então, o homem é que cria os deuses e os deuses não criam nada. O ser humano é que cria os deuses. Os deuses, quem cria é o nosso cérebro. O cérebro do judeu criou seu Deus. O cérebro dos romanos criaram também os seus deuses. Dos gregos criaram também os seus deuses. Dos egípcios eles criaram também os seus deuses. Os babilônicos, o cérebro do babilônico criou também os seus deuses e assim sucessivamente. Então os deuses é criação do homem. Os deuses não existem de fato. Os deuses existem na mente, no cérebro daquele que criou e não fora dele. Se você procurar o Deus que ele criou fora dele, não existe. Mas na mente dele, no cérebro dele existe. Mas fora dele, se procurar, você não vai achar. Porque é uma criação do ser humano. Então, é isso. O rapaz lá que eu falei, o cristão lá, ficou abismado quando eu falei isso, que ele também era um ateu. Ele também era ateu porque não acreditava nos outros deuses. A diferença dele para mim é que eu não acredito em Deus nenhum. Eu não acredito em entidade nenhuma espiritual. Então, no caso, eu sou materialista. O ateu, ele é materialista. Ele não acredita no espiritual. Ele acredita no material. Ele não acredita no sobrenatural, ele acredita no natural. Então, o ateu, ele vive de acordo com os 5 sentidos. E de acordo com aquilo que fortalece os 5 sentidos também, que é o microscópio, o telescópio e outros aparelhos, outros recursos que a ciência inventou para melhor ver o mundo, para melhor explicar o mundo, para melhor explicar os fenômenos da natureza. Então, o ateu é guiado pelo aquilo que a ciência ensina, pelas as confirmações científicas, as comprovações científicas. Essa é a base do ateu. Já o religioso, a base dele é a fé. Ele tem aquele pressentimento. Ele é intuitivo, vai pela intuição. Vê aquela intuição e ele confirma, é isso mesmo. Ele não pesquisa para ver, não faz um experimento para ver se aquela intuição é de fato verdade, se aquilo
realmente existe ou não. Aí ele acredita que é assim, e assim ele segue falando, e assim ele segue ensinando. Mas não sem uma base científica, sem uma base de uma experimentação. Ele não segue os métodos da ciência, mas sim a fé. Então, quando vim descobrir essa questão, aí fiquei. E eu comentando esses dias com a jovem, uma amiga minha, professora, e eu falei isso para ela, a questão do ateísmo, do agnosticismo, que os cristãos foram chamados também de ateus, agora, e que ateu não está relacionado a nada a ver de maldade, de perversidade, de mau caratismo, não, de nada disso. O ateísmo é questão de descrença. O ateu ele não acredita nas doutrinas cristãs, nos ensinamentos da religião, nos dogmas da religião. Porque os dogmas da religião não têm comprovação. Só faz acreditar. Acredita que existe um inferno. Onde é que é? Não me mostra. Acredita que existe um céu. Onde é que é o céu? Acredita que haverá ressurreição. Mas não tem nenhuma comprovação de ressurreição. A não ser nas lendas e nos mitos bíblicos, né? Nas lendas e nos mitos da Bíblia. Está entendendo aí de alguns livros. Nisso aí se acha apoio, mas de fato não existe, a gente não vê isso aí realizando essas questões, né? Não se vê realizando essas questões de uma pessoa depois de 3 dias de morto ressuscitar, ou e aparecer, e passar a comer, beber e tudo, como está na Bíblia, né? Isso só aconteceu lá há 2000 anos atrás. Ninguém vê isso acontecer, ninguém vê ninguém andando sobre o mar, ninguém aqui vê o povo reunido ali orando e aparecer algum anjo no meio, atravessar a parede, atravessar a porta fechada e essas coisas. Ninguém vê isso aí, tem essas comprovações, mas acredita que aconteceu aquilo lá. Ninguém vê ninguém levitar aqui, subir para o espaço sem ajuda de foguete, sem ajuda de nave, nada disso. A gente não vê isso aqui. Isso aí acontece com a ajuda de foguete e de nave, uma nave espacial. Aparelhos com ferramentas científicas. Isso aí a gente vê, mas de outra maneira, por poder invisível, ninguém vê. Essa é a realidade, né? Essa é a realidade que a gente percebe. Então, quando eu falei também para essa jovem essa questão, ela ficou meia fria de conversa assim comigo, também não encurtou mais as conversas, né? Porque o povo é assim, o povo quer viver a fantasia. Quando você chega com a realidade, o povo não quer a realidade, a maior parte não quer a realidade. Eles querem viver a fantasia dos deuses, acreditar em fantasma, em mula sem cabeça, em saci pererê. Eles querem acreditar em fadinha do dente. E nessas coisas que é fantasia pura. Eles não querem a realidade. Então, quando é outro que conversa sobre a realidade e não alimenta aquela fantasia, aquela ilusão da pessoa, a pessoa evita até conversar com aquela pessoa, porque aquela pessoa quer tirar dele aquilo que ele mais gosta, que é acreditar em fantasia, que é acreditar naquilo que não é real. Ela não quer viver a realidade, ele não quer viver a realidade, mas sim uma fantasia. Ele quer mesmo acreditar que existe um ser poderoso, invisível, que está olhando ele ali, perto dele, para defender, para livrar de tudo mal, que na prática a gente vê que isso não acontece. A gente vê que acontece acidente com crente, acontece com descrente, avião cai com pastor, cai também com ateu, e assim a gente vê e não vê nada de poder nenhum para defender, anjo nenhum para defender pessoas, mas a pessoa quer acreditar que existe, porque aquilo ali consola ele. Então é melhor a gente viver sem essas ilusões aí e tentar nós mesmos se defender. Dar um jeito de nós mesmos nos defender, quando aparecer os problemas, procurar resolver, correr atrás de amigos, fazer a nossa parte, e esquecer Deus e deuses, esquecer as fantasias, e ter coragem para enfrentar a vida
sem precisar dessas coisas, da ilusão, sem precisar da ilusão. Então, ateu, todos somos. O cristão judeus para com todos os outros deuses. E o ateu, praticante, ativista, ele não acredita em deuses nenhum, em nenhum agente sobrenatural, nenhuma divindade. Então, falando com o rapaz lá na feira, lá conversando com ele, eu falei, rapaz, ele disse que, mas a religião faz bem também, rapaz. Uma pessoa que está aí viciado no álcool e conversa com o pastor, e o pastor dá um conselho para ele, e aí ele abandona aquela bebida, tal, e aí ele conserta a vida dele, passa a viver uma vida melhor, prospera e tudo. Eu falei, mas num sentido, ele também podia, nos Alcoólicos Anônimos, ir lá, ele tem uma ajuda também, ser ajudado. Ele ir para um centro de recuperação que não seja religioso e também ele querer se libertar daquele vício, querer consertar a vida dele, e ele também sair dali reabilitado e firmar o seu cérebro naquilo que é positivo, passar a trabalhar, fazer suas economias, e ele vai se dar bem. A religião pode fazer isso. Mas, por outro lado, aquele cara vai ficar preso ao que agora? Ao temor e o medo, que é com essas coisas que a religião trabalha, com o temor e o medo. Ele vai passar agora a ter medo de um Deus que está vigiando ele. Um Deus que está ali examinando o coração dele, os pensamentos dele, o que ele pensa, o que ele deseja. Ele se vê uma mulher, olhar para a mulher atraente, ele olhar. Ali agora a religião já disse que ele está cobiçando, que não pode olhar, está pecando. Aquilo ali vai trazer para dentro dele um temor, uma condenação dentro dele. Aí ele agora já não vai ter mais a paz, porque ele vai dizer que ele não está andando correto, que ele é um cobiçador, anda desejando a mulher do próximo, como Jesus disse, aquele que desejar no seu coração já adulterou. Ele vai assimilar esse ensino, ele já vai ter agora, não vai ter mais paz. Ele agora vai ter agora o medo do olhar invisível que está ali olhando ele, o que ele está fazendo dentro de casa, no banheiro, tudo. Ele aí já vai ficar com esse medo. Aí lá vem a condenação, o medo de inferno, se está salvo ou não, porque cada religião ensina que a salvação é dessa maneira, que tem que observar determinadas coisas. Um tem que guardar a ceia de ano em ano, outros tem que guardar o sábado, tem que fazer o lava-pé, o outro já não faz. Um diz que não pode comer carne de porco, está na mesma Bíblia. O outro já come, diz que aquele ali está comendo comidas abomináveis, que não vai ter a salvação, que vai ser lançado no lago de fogo lá do Apocalipse. Então isso tudo a religião bota na pessoa, em vez de trazer liberdade e alegria, começa a oprimir a pessoa com determinado assim, com esses temores de inferno e tantas outras coisas que a religião bota na pessoa, as condenações que tem, que a pessoa que vivia antes sem essas regras vai passar a viver bitolada, a viver no temor e no medo. Ninguém vai pensar que a religião é só acreditar e será salvo, não. Tem muitas outras coisas que a religião ensina. É entrar pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muito é que por esse caminho entra. E aí vem um bocado de ensino que você acaba desistindo. Muita gente desiste, não aguenta e sai. E desanima e sai, aí vem condenação, mas também que desviou, que está perdido e aquelas coisas. Não é só melhora que vem, não. Eu falei com ele, não é só isso aí. Depois ele saiu quieto assim, pensando e foi embora, não quis muita conversa. Então é isso aí, ateus não significa, não está relacionado com maldade, porque se estivesse relacionado com maldade, todo cristão também era do mal, porque, e todos os judeus também eram do mal, porque foram chamados pelos gregos de ateus também. E para com os outros deuses, eles também são ateus. Eles são 99% ateus, porque não acreditam em 999 deuses, só que acredita só em um. O ateu verdadeiro, ele não acredita em nenhum Deus, em nenhum ser sobrenatural. Então,
nesse caso, todos somos ateus. Viu, crentes? Tanto judeu como religioso, todos somos ateus. Todos somos ateus. Se você gostou desse vídeo, dê um like e se inscreva no meu canal. Boa noite, bom dia, boa tarde, passe bem.